Boa tarde. O casamento é uma união formal que tem como objetivo, em princípio, durar toda a vida. Mas será que o contrato que é feito pelos noivos acaba por fazer mudar a relação entre eles? Como é que muda a vida das pessoas depois de elas viverem juntas, depois de casarem? São questões que vamos levantar neste Sociedade Civil. Namorar é uma aprendizagem mútua, mas um casamento ou uma união de facto são derradeiras provas dos 9. É como reza a história, partilha-se tudo, novos hábitos e responsabilidades e empreitadas inéditas como a constituição de uma família. São desafios para os quais nem todos os casais estão preparados. O que muda realmente na vida conjugal é o que vamos tentar perceber neste Sociedade Civil. Mais à frente recebemos a visita da Animal, que nos vem apresentar o filme Cowspiracy, o documentário que está a levar muitos espectadores a tornarem-se veganos. E a fechar o programa, convidamo-lo a sentar-se à mesa para explorar o mundo dos jogos de tabuleiro. Na agenda do Sociedade Civil, levantamos o véu sobre a exposição Além da Fantasia, que tem como principal leitmotiv o convívio social que este tipo de jogos proporcionam. Como vê, não faltam motivos para entrar na conversa, porque este programa também é seu. O que é que muda com a vida conjugal é a questão que levantamos esta tarde no Sociedade Civil e vão estar connosco à mesa do programa o António Santos Pereira, médico, psiquiatra e sexólogo, a Sónia Moraes Santos, jornalista e blogger, tem o blog Cocó na Fralda, é mãe de 4 filhos, e o Ricardo João Teixeira vai estar connosco também, psicólogo e psicoterapeuta da Clínica Médico-Psiquiátrica da Ordem, no Porto. Finalmente o Padre Manuel Monteiro Mendes, pároco de Matosinhos e assistente do Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar. Viver com a pessoa que se ama tem coisas boas, outras menos boas. É preciso partilhar o dia-a-dia, as rotinas, as tarefas, partilha-se também a beleza, partilha-se o afeto e partilha-se a cumplicidade. É um desafio, portanto, todos os dias. Agora, no peso da balança, o que é que pesará mais? As rotinas, a tarefa, o afastamento do casal ou a cumplicidade que ele vai construindo ao longo dos anos? O Deus que uniu os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo o consentimento que manifestaste perante a sua Igreja, para que o homem não separe o que Deus uniu. A partir daqui, teoricamente, não há como voltar atrás. A vida conjugal comporta a partilha de novos hábitos do cotidiano para os quais nem sempre os casais estão preparados. Desde logo, conquistado o príncipe ou a princesa, há quem comece por se desleixar nos cuidados com o corpo. Ela deixa de se maquilhar, ele ganha a inevitável barriga. Depois, a convivência diária deixa pouco espaço para a saudade e a presença constante do parceiro pode ser uma overdose de companhia que por vezes compromete o espaço para a individualidade de cada um. Numa união de facto ou num casamento, as relações sexuais podem até ficar facilitadas, mas o desgaste do dia-a-dia nem sempre permite que estas se façam todos os dias. Além disso, uma casa que não seja ralhada não é governada. Mas a verdade é que se no namoro, depois de uma discussão, cada um podia descomprimir em casa dos pais, quando estão unidos sob o mesmo teto, há que saber digerir desavenças sem acumular problemas. Por fim, estão as obrigações sociais, a necessidade de conviver mais vezes com a sogra ou com os amigos do parceiro, por exemplo, momentos potencialmente desconfortáveis e aos quais nem sempre é possível escapar. Estas são apenas algumas pontas soltas do que muda entre o namoro e uma vida conjugal, mas são um desafio para qualquer casal, porque ao fim de contas, casar e unir têm sempre que rimar com o verbo ceder. Quais são os desafios da vida conjugal? É uma das questões que levantamos esta tarde. Muito obrigada aos meus 4 convidados. António Santos Pereira, bem-vindo mais uma vez. Obrigada por estar connosco. Obrigado. Geralmente as pessoas fazem alguma
análise ou ponderam devidamente quando decidem casar-se ou fazem de uma forma mais ou menos voluntariosa por causa daquilo que sentem pela outra pessoa, sem pensar muito no que vai ser o dia seguinte? Ou seja, as pessoas esperam o quê quando se casam? Há de tudo, Eduarda. Há quem se case talvez algo sem uma reflexão muito cuidada. Há quem se case por paixão, já falamos aqui da paixão, e casar por paixão, como a paixão é algo que é excepcional e que não dura a vida toda, longe disso, não é um bom princípio para o casamento, não é uma boa razão para o casamento, pode ser um bom princípio, apesar de tudo. Quer dizer que as pessoas que estão apaixonadas não se devem casar? Apetece-me dizer, como psiquiatra e terapeuta de casal, que não se deveriam casar enquanto estão apaixonadas. Deviam deixar passar a paixão e depois ver se ainda são compatíveis, se ainda vale a pena continuar com o outro. Porque eu conheço muita gente que apenas investe quando está apaixonado. A paixão dura o que tem que durar, 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, acho que já é demais, é raro acontecer. E quando ela passa, não fica nada, porque é evidente que, passada a paixão, há muitas outras coisas, muitas outras solidariedades, muitos investimentos entre um e outro, que são depois o cimento da relação, aquilo que se pode chamar amor, mas que já não é paixão. E há gente que apenas sabe viver na paixão, e quando ela passa, estejam casados ou não estejam casados, e muitas vezes casam apaixonados assim. Eu não estou nada contra quem casa apaixonado, ou melhor, contra todas as pessoas que casam apaixonados. O que quero dizer é que a paixão não é um bom cimento para uma relação afetiva, porque depois passa, porque fatalmente passa. E então dá jeito de perceber-se bem o que é outro. Quando estamos apaixonados, só vemos as coisas boas do outro. Não conseguimos perceber as suas características negativas. E isso, obviamente, confrontado com a realidade, que é o lavar os dentes todos os dias juntos, o fazer as tarefas juntos, obviamente, muitas vezes destrói uma relação. E é por isso que há pessoas que, de 3 em 3, de 4 em 4 e de 5 em 5, ou de 5 em 5 anos, vão encetando relações que depois acabam porque se desiludem, já que a base que as segurava era aquele investimento forte afetivo que é a paixão. Sónia Moraes Santos, bem-vinda também. Estava a dizer que sim com a cabeça enquanto ouvia o António e eu gostava de perceber também na sua experiência pessoal como é que isso funciona, porque falou-se aqui da questão da paixão ser aquele sentimento exacerbado que vai passando e que nos pode induzir em erro em relação ao outro e o outro em relação a nós, porque a gente realmente só vê as coisas melhores. Exatamente. Ou mesmo que veja as piores, tende a desvalorizá-las, não é? Ou a ignorá-las. Fingir que não vê. Bom, e depois, quando se tem filhos, há outros fatores também que se vêm sobrepor e que vêm trazer ainda mais pressão sobre o casal. No caso da Sónia, 4 filhos, são muitas crianças, é uma exigência muito grande. Que tempo é que sobra para namorar? Tem que sobrar. Em primeiro lugar, dizer que concordo em absoluto. Eu não sou especialista, o António é, mas daquilo que eu tenho visto e daquilo que também tenho experimentado, acho que é absolutamente certa esta análise. Eu tive a sorte de não casar absolutamente apaixonada. Eu sentia que era outro tipo de relação. Era uma relação que já era um amor, era uma coisa mais serena, e percebia ali que os fundamentos eram outros, que era uma estrutura muito mais sólida do que uma paixão, e portanto tive essa sorte de começar. Teve a sua fase de paixão também? Tive a minha fase de paixão. E não casou apaixonada já? Não é que não casasse apaixonada, mas eu sentia que aquele sentimento já era uma outra coisa. Já não era aquela doideira que se tem, em que tudo é fantástico e tudo é perfeito. Já tinha percebido que havia ali defeitos, e acho que ele também já tinha percebido isso em relação a mim, e portanto era uma coisa muito mais serena, era um sentimento muito mais sereno. Em relação à segunda parte da questão dos filhos, eu acho que, sinceramente, muitos dos casamentos podem dar para o torto com a chegada dos filhos, e eu não percebia isso. Achava que quando os filhos vinham era uma fonte inesgotável de amor e que só poderia unir um casal, até ter tido o primeiro e depois os outros. E de facto é uma avalanche, não é? De amor e do resto. E acho que muitas pessoas não têm
têm a capacidade para namorar, continuar a namorar. Não se lembram mais do outro. Sobretudo as mulheres até, acho eu, que as mulheres ficam de tal maneira embevecidas com aquelas criaturas que lhes saem de dentro, que é natural que fiquem, eu fiquei, mas depois esquecem completamente o outro. É como se, de facto, fosse um meio para atingir um fim. Ficam de tal maneira apaixonadas, lá está, a paixão de novo, que esquecem que têm um marido que, por acaso, gostava delas divertidas, gostava de continuar a ir ao cinema, gostava... E, portanto, há uma série de coisas que se deixam de fazer e que depois a relação fica um tédio e aquela pessoa já não é interessante, já não... As pessoas afastam-se mesmo muitas vezes com os filhos pelo meio, não é? Eu acho que sim. E com as rotinas do dia-a-dia, de cuidar dos filhos. Eu acho que a sorte... É preciso fazer um esforço especial nessas alturas para o casal se reencontrar. É um esforço mesmo, Eduardo, é mesmo um esforço. Repare, nós fazemos sempre férias a dois, todos os anos fazemos pelo menos uma semana de férias a dois. Continuamos a jantar fora, nem que seja uma vez por mês, só os dois. Claro que é preciso ter apoios, neste caso é preciso ter apoios e há pessoas que não têm, mas eu acho que esta coisa do não têm também é um bocadinho mentirosa, porque isto obriga, bom, as viagens pode não ser, mas um fim de semana ou até uma noite a dois, não há possibilidade de não haver ninguém. As pessoas não estão sozinhas no mundo, há sempre uma vizinha, há sempre uma avó, há sempre uma prima, uma amiga, as pessoas têm amigos, que fique com as crianças, nem que seja para elas não irem jantar fora, mas jantarem em casa, na sua casa, com umas velas, para há que fazer um esforço para contrariar uma certa rotina que se instala e que é muito poderosa, sobretudo quando se tem filhos e filhos pequenos, não é? Exatamente. Que exigem muita atenção. Sim. Ricardo João Teixeira, bem-vindo também, obrigada por estar connosco. As gerações mais novas vivem o amor, o casamento, a união de uma forma diferente das gerações já mais maduras ou não? Eu penso que sim. A percepção que eu tenho, pessoal e também na intervenção clínica, o que eu noto é que, sobretudo, as vivências mais atuais, não é, dos casais mais atuais, de falar de casais adolescentes, mas se calhar já acima dos 25, dos seus 30 anos, e considerando também os efeitos da crise, não é, e as idades, não é, tendem a avançar à medida que, não é, que os efeitos da crise se fazem sentir, portanto, pessoas a viver em casa dos pais até aos cerca dos 30 anos ou mais de 30 anos. Os jovens vivem hoje mais tempo em casa dos pais, não saem Sim. tão cedo como saíam em gerações anteriores, é Exatamente. isso? Portanto, eu acho que... Não saem por vontade própria também, ou é só por uma questão do meio social não ser favorável, porque é difícil encontrar emprego e é difícil ter autonomia financeira? E eu tenho a impressão que se trata mais desse aspecto, não é? Não sei se parte tanto deles, não é, da iniciativa, eu quero ficar em casa dos meus pais para poupar dinheiro porque estou a trabalhar, não. Às vezes o que acontece é que não têm trabalho, portanto não têm dinheiro para poupar. O que acontece depois é que isto depois tem repercussões na vida afetiva, não é? Na forma como os afetos são representados, mas na forma como eles estão, ou como eles são, digamos... Como eles se organizam? Como eles se organizam, sim. Portanto, estamos aqui a falar de relações afetivas, vida conjugal, portanto, a passagem para uma fase seguinte, vamos imaginar, uma formalização, não é? Para uma fase de casamento, tudo tem a ver com afeto, companheirismo, lealdade, intimidade, até a própria vida sexual muda a partir do momento que entramos, sim, na vida conjugal, na vida a dois. Agora... Se calhar já estou a avançar um bocadinho na conversa, mas falar de casamento, não falar de casamento, será que as coisas mudam assim tanto a partir do momento que nós nos casamos? Eu tenho a sensação que, respondendo à pergunta, que sim, tenho demorado cada vez mais, não é? Basta a pensar, eu lembro dos meus avós e dos meus pais, se calhar casaram muito mais cedo que aquilo que eu casei, não é? E dos meus amigos, eu tenho imensos amigos com 30 e tal anos que não estão casados. Não estão casados, mas nem namoram. pensam nisso. Namoram, mas têm não uma vida pensam nisso. afetiva, preenchida ou não? Correto, sim, sim. O que não estão é tanto tempo juntos, provavelmente, não é? Muito provavelmente, Chegam ao sim. fim do dia, cada um vai para a sua casa. Também, muitas vezes, não acontece assim já. Sim, mas concordo com o que foi dito relativamente ao enamoramento, não é? Ao estar apaixonado, a fase da paixão. Se deve ser respeitado, acho que deve ser respeitado e deve ser encarada com bom senso, com maturidade, não é? Fazer as coisas de uma forma impulsiva normalmente não dá bom resultado. O que acontece também muitas das vezes é, quando se toma uma decisão, não é? Vamos imaginar uma relação que dura 10, 12, 14, 20 anos até, e depois resolvem casar-se, depois a coisa acaba por não resultar muito bem. Mas a sensação que eu tenho é que sim, convém dar tempo ao tempo e fazer as coisas com alguma calma, tendo a noção de que não só afetivamente, emocionalmente, mas também fisiologicamente, o nosso cérebro não reage da mesma forma após a fase da paixão. Na fase da paixão, literalmente, o que acontece é que nós estamos, ou aqui entre aspas, drogados, não é? Os nossos neurotransmissores que são ativados são os mesmos de como se estivéssemos a consumir uma droga ilícita. E isso perturba-nos de que forma? O raciocínio?
Toldo. Não sei se conseguimos ter o mesmo bom senso. Basta pensar, não é? O que é que acontece quando nós estamos sob o efeito de uma grande excitação, um grande empolgamento. Não temos o mesmo bom senso para termos... Claro que se calhar estamos mais felizes, provavelmente estaremos, não é? Mas eu não provavelmente estaremos. Eu não queria recair naquela metáfora, não é? Psicofisiológica, em vez de dizer um simples âmbito, simples, não é? Não é bem simples. Num simples âmbito, o meu hipotálamo está inundado. Não creio que seja por aí. Mas acho que não devemos descurar essa hipótese de que, falando um bocadinho nesta fase do enamoramento, não é? Do estar apaixonado, acho que é uma fase, mas depois é como qualquer droga, não é? Quando nos falta, vamos sentir falta, vamos ter saudade. Mas acho que é um bocadinho aí em conta daquilo também que foi dito, e usando a palavra encontro. Há paixões que evoluem, não é? Que evoluem, o sentimento das pessoas evolui, aprofunda-se, as pessoas começam-se a conhecer melhor. E reinventam-se. Exato. Acho que Portanto, também cada caso é um bocadinho um caso, não é? O reinventar aqui eu estou a usar deliberadamente, porque há pessoas que, por exemplo, os segundos casamentos, vamos imaginar, ou pessoas que se divorciam-se e não aconteceu nada para que se divorciassem, uma terceira pessoa assim, não, divorciamos, estamos cansados um do outro, a relação está saturada. Anos mais tarde voltam a reencontrar-se em casa novamente. Eu acho, pessoalmente, acho muita graça esses casos, mas efetivamente, será que o cérebro foi reativado? Então, mas a paixão voltou? Como é que foi isto? Mas acho muito curiosa essa metáfora psicofisiológica de resposta. Padre Manuel Monteiro Mendes, é por isso também, e pelos labirintos em que a paixão nos pode fazer mover, que são importantes, e a Igreja privilegia isso, os cursos de preparação para o matrimónio, sobretudo quando é o casamento religioso? Sim, naturalmente, porque de facto a Igreja preocupa-se muito com a família, antes de mais, e também com esta relação do homem e da mulher que vem desde o princípio, não é? Segundo aquilo que nós acreditamos, o homem e a mulher foram feitos um para o outro, para se fazerem felizes um ao outro, e a Igreja acredita neste projeto de vida. Durante muito tempo a felicidade não foi propriamente o objeto e o objetivo do casamento. Sim, talvez possamos dizer isso. Eu não sei se concordo em absoluto com isso. Historicamente porque, não foi. Sim, quer dizer, pelo menos as pessoas quando assumiam essa relação, assumiam e tinham que aguentar até ao fim, digamos, o primeiro objetivo não era... Mas eu creio que também a nível da sociedade não seria, digamos, isto da felicidade se calhar é uma coisa bastante mais recente, que resulta de muitas mudanças também sociais e culturais. Agora, a verdade é que a Igreja acredita neste projeto de vida que é capaz de unir um homem e uma mulher. E eu gostava de acrescentar exatamente essa palavra àquilo que foi dito logo como abertura e que foi uma boa abertura para este programa, que é a questão da paixão. De facto, a paixão é alguma coisa que nos põe num caminho, que nos faz entrar num caminho, mas que é bom que faça também o seu caminho e que depois deixe esse projeto de vida. E a Igreja, o que se preocupa é exatamente com a descoberta desse projeto de vida. O que é que pode fazer com que nós façamos a opção de construir uma vida juntos, de ter uma vida juntos marcada por algumas dimensões que são essenciais, e a perspectiva da Igreja tem algumas dimensões essenciais para isso. E a Igreja preocupa-se isso de várias maneiras. A Eduarda falou não é um curso, aliás, é uma palavra que a gente devia banir perfeitamente, porque parece que é... Fala-se muito sempre como um curso, como é que lhe chamam? É um erro, porque isso vem do CPM, mas o CPM não quer dizer curso de preparação para o matrimónio, quer dizer Centro de Preparação para o Matrimónio. Só que hoje, como a gente quer sempre um papel, provavelmente, vai ali, vai buscar o papel, está aqui o papel, já fiz o curso, está aqui a receita feita e vai dar. Na prática é um processo de preparação. Exatamente, e por isso é que hoje nós começamos a falar de percursos, e aquilo que a Igreja gostaria de fazer, e agora a propósito do sino e da família, deste tempo que estamos a viver, o próprio Papa falando disso, ajudar as pessoas a fazer um percurso que as leva a conhecerem-se uma a outra, a ver se são capazes de construir uma vida em conjunto, para além daquilo que é, não vou dizer que seja mais superficial, mas que é o tempo da paixão, que é o tempo da gente só ver, digamos, as coisas mais, as coisas melhores, as coisas na prática mais... é prepará-los para o pior, para depois da paixão. Não como é que se faz? Seja isso, não. Eu por acaso não, eu digo que é descobrir que o melhor é o outro. O melhor para mim é sempre o outro. Eu tenho, enfim, nesses encontros de preparação para o matrimónio, que também faço na paróquia, alguém que faço, isto é, alguém que colaboro, porque depois há outras pessoas a fazer isso. Eu costumo dizer muitas vezes, e digo isso nas homilias, que de facto, se a minha preocupação for fazer feliz o outro,
de certeza que muita coisa se ultrapassa. Se eu Na estou prática sentado é perceber e ajudar as pessoas a tomarem consciência da responsabilidade que vão tomar na prática, Exatamente. em relação ao outro e em relação aos dois. não é? Evidentemente. E aos filhos, que para a Igreja é Claro, uma dimensão claro. importante. Exatamente assim, E na vamos prática parar. levá-los a refletir um bocadinho antes de tomarem esse Exatamente, passo, vamos não é? parar e vamos ver, somos capazes ou Muito não bem. de assumir isso. Já vamos voltar aqui à mesa da conversa. Hoje o Hélder Reis está no fundão e está precisamente com um casal que namorou durante vários anos e que se prepara agora para o matrimónio, não com os cursos, mas com este processo que aqui falámos de preparação para o matrimónio. Olá, Hélder. Olá, Eduarda, muito boa tarde. Bem-vinda ao Fundão, Sociedade Civil. Entra na Casa dos Portugueses e hoje, literalmente, num programa onde falamos sobre a vida conjugal, afinal de contas, o que é que muda quando ela acontece. Bati à porta de um casal, um simpático casal aqui do Fundão, a Isabel e o José, que daqui a pouco vão partilhar connosco a sua história de vida de casados. Já contam quase com 27 anos de casados, fazem parte também do curso de preparação para o matrimónio, portanto, têm muito a dizer sobre esta questão, o casamento. Quando acontece, afinal de contas, o que é que acontece quanto ao amor? Aumenta? Sedimenta-se? Diminui, desgasta-se. Bom, são algumas curiosidades que eu vou querer saber, com testemunhos em primeira pessoa, numa sociedade civil, repleto de vida conjugal. Será que o casamento melhora? Uma das questões, para daqui a pouco. Até já. Já voltamos aí então para conhecer um pouco melhor a história da Isabel e do José Primo e perceber como é que eles estão a preparar para o matrimónio. António, nós valorizamos muito... e desvalorizamos outras coisas, mas valorizamos muito esta questão de que as pessoas, quando se juntam, ou quando estão apaixonadas, ou quando se casam, algumas não casam, juntam-se só apenas, têm que ser relações que durem. Nós pomos essa tónica e pomos essa pressão muitas vezes também nas pessoas de que aquelas relações têm que durar. E aqui começávamos por falar sobre a paixão e dizíamos que é preciso ter atenção à paixão, porque a paixão muitas vezes dura 2 anos, 3 anos e depois aquilo não dá em nada. Pode ser o princípio de uma coisa muito bonita, como é evidente. Ou pode não ser, Ou não. ou pode não ser, pode terminar ali. Ou não. E se terminar, porque é que a pessoa não pode partir para uma outra relação? Ou seja, o que eu gostava de tentar dizer é que nós pomos de um lado bom, do lado mau, sempre na tónica dos relacionamentos durarem. Como se estou a fazer de advogado do diabo. Claro, como faz se, muito bem. de facto, dos relacionamentos durarem, e alguns a gente sabem que péssimas condições é que eles duram, tenha mais valor, seja aquilo que nós tomamos como valor social. Muito bem. Gostaria de contextualizar um bocadinho e dizer que, por exemplo, quando dizia que a felicidade não era um fim do casamento como agora, também era a felicidade um fim do casamento, só que o casamento há 50, há 60, há 70, há 100 anos era um contrato, sobretudo um contrato social. Eu gostava de dizer que as pessoas não casavam por amor. É diferente, era um contrato social, não, de longe, nem perto, nem de longe. A leitura de felicidade é que era diferente. Se depois o amor aparecesse, ótimo, mas não deixava de ser felicidade. Por exemplo, uma mulher ter quem cuidasse dela, ter filhos que tratava, ter uma casa para cuidar e gostava de o fazer, exato, e o marido ter aquilo. Eram outros. Eram outros os papéis objetivos eram outros, não é? que não passavam, de facto, por esta coisa fluida que se chama o amor, que é qualquer coisa que se tem que alimentar, que é qualquer coisa que às vezes morre, e de facto o cimento das relações agora é isto a que podemos chamar o amor, ou chamemos-lhe o que quer que seja, investimento afetivo, investimento um no outro. E isso muda as coisas, porque não é fácil, com a continuidade das relações, manter a chama muito viva. Quando eu dizia que não creio que as pessoas devam casar quando estão apaixonadas, não estou a dizer que não devam curtir quando estão apaixonadas. E eu não sou daqueles que pensam que os casamentos devem durar a vida toda. Eu posso ter desejado ou desejar isso para mim, mas não tenho que desejar para os outros. E mais, já escrevi isso num livro e nas aulas que dava sempre dizia que os casamentos funcionalmente deviam ter um prazo de validade, vamos dizer, 10 anos. E ao fim de 10 anos, se as pessoas quisessem continuar, tinham que voltar a namorar, fazer um novo investimento. Está a falar do contrato afetivo. mesmo, do contrato? Não, casamento, instituição, contrato, casamento sim, ou relação ou união de facto. Ou seja, a relação entre duas pessoas, baseada no amor, deveria ser refrescada de tempos a tempos. Há quem faça novos votos, não é? muito bem. Eu acho, de facto, muito sinceramente,
que neste momento, uma vez que há o primado da felicidade individual, que as pessoas não querem apenas ter um companheiro ou uma companheira, querem ser felizes, querem ser amados, querem sentir que são amados, querem ser felizes hoje e já, obviamente eu acho que as relações afetivas estão um bocadinho descartáveis demais. Mas esta é uma opinião apenas. Porque também é claro que se nós pensamos em nós, no prazer que nós temos, temos que nos lembrar que do outro lado está uma outra pessoa que é muitas vezes massacrada por esta nossa incapacidade de sermos estáveis. Percebe? É um bocado a história dos apaixonados e que só vivem apaixonados. Casam e depois largam. Do outro lado fica uma pessoa atónita, em sofrimento, porque de facto não percebeu isto. Porque as pessoas são diferentes, porque nós somos diferentes uns dos outros e por isso não há regras, por exemplo, para fazer um casamento feliz. As relações e as famílias felizes não é possível dar regras para que isso aconteça. Há coisas que sabemos que não podem acontecer, há coisas que sabemos que são erros e daí, muitas vezes, ser necessário uma intervenção sobre o casal no sentido de identificar os erros de comunicação que existem e modificá-los. Mas, de facto, é muito complicado manter muito tempo uma relação afetiva, de investimento afetivo, nos tempos que correm. E, de facto, agora, passando para o tema, o casamento, o que é que faz? Faz com que as pessoas, que enquanto namoram apenas mostram a parte mais bonita de si, ou seja, dão ao outro as mensagens que querem dar, as mensagens que lhes parecem que são mais apropriadas, a narrativa, como agora se diz, que é mais apropriada, e depois, obviamente, quando se vive junto permanentemente, o confronto com a realidade muitas vezes é um desastre, ou Sim. pode ser um desastre. Sim. E tem que haver adaptações, e se as pessoas não são capazes de fazer adaptações, se não são capazes de ceder também, se não são capazes de perceber que quando casamos, obviamente casamos porque achamos que vamos ganhar coisas, mas obviamente também vamos perder outras, nomeadamente a liberdade completa que temos quando somos solteiros e não temos uma relação afetiva. E é evidente que há pessoas que querem as duas coisas, a liberdade, ou seja, para si, não para o outro, como é evidente, a liberdade e o afeto. E isto torna as coisas muito complicadas. Ou seja, muitas vezes nós pedimos coisas muito diferentes, tão diferentes um do outro do casamento, que fica incompatível. Portanto, o melhor é conversar sobre elas antes, não é? Dava jeito. Antes de dar a passo Dava jeito, seguinte. dava E jeito. isso muitas vezes não se faz. Não se Sónia, o que é que pensa disto? Porquê é que isto acontece muitas vezes? Isto que eu estava aqui a dizer, e eu acho que acontece com toda a gente, é da nossa natureza, que é as pessoas, quando conhecem outra pessoa, darem o melhor de si, estarem bem apresentadas, mostrarem também a Magras. sua faceta mais simpática, etc. E depois as pessoas também, isso acontece muito, e também há quem se queixe disso, depois na relação e no casamento as pessoas vão se desleixando. Isto acontece tanto com o homem como com a mulher, não Sim. acontece, não é? Como se já não fosse necessário ou preciso mostrar ao outro o seu lado Já está bonito. ganho, não é? Já está O ganho. seu lado bonito. Isso acontece com frequência. Acontece imenso, não é? Eu acho que é o que acontece mais, de facto é um perigo que aconteça e de vez em quando eu acho que acontece a toda a gente, não é só a algumas pessoas, é a toda a gente e só que depois há pessoas que têm uma espécie de campainha que de repente toca e estremecem e tentam mudar um bocadinho as coisas, às vezes chamando a atenção do outro, não achas que está na hora de fazermos aqui qualquer coisa para isto voltar a ser como era? Outras vezes simplesmente se deixam ficar naquela rotina em que engordaram, deixaram de querer sair, não fazem mais esse esforço, já nem sequer perguntam se fôssemos sair, se fôssemos ao cinema, se fôssemos ficar no sofá a ver televisão e, portanto, esse é um perigo. Esse é um perigo. A rotina é uma coisa boa, porque é estável, dá estabilidade e é gostosa. E no princípio do casamento é ótimo. Muitos casais desaparecem de cena social, não é? Porque estão a viver aquele momento idílico de terem uma casinha, brincar às casinhas. E deixam de se relacionar com os outros. E deixam de se relacionar relacionam-se muitas muito vezes menos. com os outros. E depois é preciso voltar a apanhar esse comboio, porque senão eu acho que há o perigo desse entristecimento da relação e desse... Está aqui um equilíbrio muito difícil a fazer, não é, Ricardo? O equilíbrio é Entre uma sempre coisa e difícil. outra. Sim, parece-me que sim.
As rotinas, concordo, acho que sim. Acho que as rotinas são boas, são úteis, criam um sentido de previsibilidade. Todas as coisas boas têm o lado mau. Agora bem, sempre o outro lado da moeda. E têm que ser quebradas, não é? Também, de vez em quando. Esse sentido de previsibilidade, o querer, não é? Eu sei que aquela pessoa está ali, e muitas vezes isso nem é necessário, mas fazemos a mensagem em meio do dia e tal, pronto, cria um sentido de previsibilidade. Quando a pessoa não manda, às vezes vamos imaginar, já tem porque ele não manda, ou ela não manda a mensagem, mas depois, quando ela manda, mas é sempre a mesma coisa, não é? As rotinas fazem falta, acho que são também um indicador interessante ou importante de que os relacionamentos interpessoais, íntimos e satisfatórios existem e devem ter as suas formas de funcionamento. Mas quando levadas ao exagero, não é? Vamos imaginar, e pegando um bocadinho aquilo que foi dito, será que o excesso de rotina cria, não é, saturação? Ou será que quando nos focamos só e somente na vida conjugal, esquecemos do mundo à nossa volta, da nossa vida social, da nossa vida familiar extra, não é, núcleo familiar que foi constituído? Eu acho que é importantíssimo, para não dizer fundamental, que esta rotina seja quebrada, não é, constantemente. Se criem até rotinas de quebrar a rotina. Independentemente desses mecanismos, da forma como funciona o casal e como é que são as rotinas, porque é que eles mudam também, pessoalmente, cada um deles? O que é que muda? Porque é que há o tal desleixo? Porque é que as pessoas se relaxam em relação àquilo que elas próprias são? Ou seja, como se não se sentissem ou deixassem de se sentir como um ser inteiro. Há uma alteração no sentido... Independentemente do parceiro ou da parceira, não é? Eu vou começar pela base, naquilo que eu acho, não é? Dentro daquilo que eu acho, a mudança de papéis, não é? A partir do momento que nós nos integramos numa relação, e a forma como isso afeta o nosso sentido de identidade, não é? Passamos a ser do eu, passamos ao nós, não é? O eu comigo, tu contigo, o eu contigo, tu comigo e nós com o mundo, digamos, não é? Este sentido do nós faz com que, sim, se calhar eu já não tenho, não é, que convencer aquela pessoa, não tenho que lhe demonstrar constantemente isto e aquilo, no fundo, portanto também não estou a querer demonstrar a mim próprio, portanto não tenho, esta é uma visão, não é pessoal, estou-me a basear em alguns estudiosos e também conhecidos terapeutas na área da terapia de casal, mas que dizem que a relação conjugal é uma forma também de crescimento pessoal. Portanto, aquilo que nós vemos no outro e criticamos no outro, no fundo estamos a projetar aquilo que nós não aceitamos em nós próprios, ou que temos dificuldade em aceitar em nós próprios. E, portanto, quando há esta redefinição de papéis e nós estamos a desleixar-nos da relação, no fundo estamos a desleixar de nós mesmos. Exato. No fundo era essa um bocadinho a minha questão, ou seja, quando nós deixamos, cada um deixa de ser eu, sim, e passam a ser um nós, não é aí muitas vezes que começa o afastamento, porque as pessoas, apesar de estarem juntas, cada uma delas é um ser inteiro, não é? Se calhar, se me permite, mostraria as coisas assim. Sim. As pessoas, em vez de estarem de costas voltadas no mesmo espaço, não é? Eu vejo a relação conjugal como as duas pessoas lado a lado olharem no mesmo sentido. Nem é frente a frente. Isto, para mim, não tem que olhar uma para a outra também de vez em quando? Mas olham só as duas para a frente. Eu acho que é gerador de conflito e às vezes isso é necessário, não é necessário, é inevitável. Assim é que é. E é do conflito muitas vezes que surge a luz. Mas no sentido do crescimento pessoal e no crescimento do nós, acho que tem que estar lado a lado e olhar no mesmo sentido, no sentido objetivo, não é? Estamos os dois com os mesmos objetivos. Se não houver isto, acho que estão ou de costas voltadas ou frente a frente no sentido negativo. Ou estão a desviar-se. Ou estão a desviar-se. Em caminhos Eu acho que diferentes. Isto é muito importante, se me permite, porque eu estava exatamente a pensar, até porque há uma frase mais ou menos conhecida, que amar não é olhar um para o outro, mas é olhar os dois na mesma direção, e que tinha a ver com aquela questão do projeto de vida, porque o que é preciso é reinventar todos os dias esse projeto de vida, isto é, nós, enfim, casamos com este objetivo, porque acreditamos nisto, e cada dia procurar reinventar esse projeto e não centrar-se em si próprio. Isso é que é uma dificuldade. Eu depois não sei se terei a oportunidade de dizer Vamos que já falar da parte a seguir, da Igreja nós temos algumas... também sobre o que é abordado neste trabalho de preparação do matrimónio, que questões é que são focadas, com certeza é importante saber isso. Mas vamos regressar ao fundão, vamos regressar ao encontro do Hélder Reis, que está com a Isabel e também com o José, que nos vai explicar um pouco qual é o trabalho de preparação que este casal tem feito para o casamento. Olá, Eduarda, mais uma vez, boa tarde. Literalmente, de facto, bati mesmo à porta dos portugueses e quero saber, afinal de contas, como é que é uma vida de casado? O que é que muda? O que é que melhora ou não? A Isabel e o José Primo receberam-nos. Muito obrigado a ambos por receberem a sociedade civil. Isabel, comece por si. Qual é a vossa história de início, tempo de namoro? Namoramos 4 anos e 9 meses. Okay. Sentiram que foi tempo suficiente para vamos casar?
Sim, quando sentimos que realmente estávamos suficientemente preparados para o casamento. E como é que foi esse salto de vida de namoro para casamento? É assim, quando casamos, a vida muda, deixamos de pensar no eu e começamos a pensar no nós. E, portanto, começamos a partilhar uma cama. Portanto, dormimos sozinhos, começamos a dormir acompanhados e começamos a ter uma vida, a pensar tudo a dois. O vosso namoro era um em cada casa? Era um em cada casa, sim. Portanto, quando se encontraram na vossa casa, tudo foi novidade. Portanto, não tinham rituais nenhuns em comum? Não tínhamos. Foi um aprender a viver novamente. Aprender a viver a dois. José, já contam quase com 27 anos de história de vida a dois. O casamento alimenta ou desgasta uma relação? O casamento alimenta e tem uma história muito boa quanto a nós, porque ajuda a viver, a vida é mais fácil, a vida a dois, torna-se tudo muito mais simples. Tudo muito mais simples. Quer a vida em si, o vir do trabalho, chegar a casa, ter alguém que meta a chave na porta e que chegamos, que encontramos alguém com quem conversar, com quem falarmos os nossos problemas do dia-a-dia, com quem nós juntos resolvemos os problemas a dois. E não há o risco de se cansarem de estarem todos os dias, vocês de 27 anos, é um casamento privilegiado, de tempo, não há aquele desgaste da rotina, de se encontrar sempre, está lá, eu sei que está lá ao fim do dia, está ao meu lado a acordar. O desgaste acontece quando o casal não entende a vida a dois. O casal é como uma planta, tem que ser regada para crescer. Mas se ela for regada, se for alimentada, o beijo à partida, o beijinho à chegada, digamos que um pouco de carinho um para com o outro, ou resolver o problema, ajudar a resolver o problema um do outro, tudo se torna fácil e tudo se torna muito mais giro e dá saúde aos dois. Como é que vocês, por exemplo, fazem numa situação de atrito? Vamos supor que se aborrecem, que há um desentendimento, que discordam sobre alguma coisa. Qual é a vossa técnica? A técnica que nós utilizamos já vai quase em 27 anos. Acontece que quando nos deitamos, um pouco chateados, um pouco com algum grão no pé, dizemos sempre, não nos vamos acordar com o problema que temos anterior, porque o problema que existe tem que ser resolvido. Quando vamos para a cama, para o nosso quarto, dar a mão, uma palavra amiga, e as coisas voltam-se a recompor, e é assim que temos caminhado. Resolver o problema antes de adormecer. Isabel, vocês fazem parte do curso de preparação para o matrimónio, portanto, dão o vosso testemunho a muitos casais, não só a jovens casais. Não. Ultimamente aparecem muitos casais já com filhos, já casados pelo civil e que estão a viver juntos já há muitos anos. Porquê? Porquê é que se sentem que há essa necessidade de, depois de casados, fazer este tipo de formação, este tipo de curso de preparação? Pois não, talvez para ver se vão buscar ali mais qualquer coisa, para aguentarem mais uns anos de viver a dois, pelas perguntas que eles nos fazem. O que é que eles perguntam? Perguntam as dificuldades que nós temos, como é que nós as resolvemos, como é que nós tentamos resolver os nossos problemas do dia-a-dia, como é que conseguimos enfrentar logo estas fases de crise, que ultimamente os casais têm tido muitos problemas a esse nível. Acha que a crise traz crise ao casamento? Sim. Vocês têm 2 filhos, têm a vossa vida social. Não poucas vezes leio que há quem diga que o casamento afasta um bocadinho o casal da sociedade, pelo menos daquela sociedade mais próxima deles, ou porque agora estão casados, estão mais em casa. Em algum momento sentiram isso ou pelo contrário? Não. Nós não sentimos isso. Nós damos o nosso testemunho perante a sociedade, porque somos um casal que para já frequentamos a igreja, os nossos filhos acompanham-nos e somos solicitados para participar noutras coisas. Por exemplo, pertencemos às equipas de Nossa Senhora também. Já tivemos um grupo de jovens da Nossa Senhora.
e o casal em si não... Para já é um perigo o casal isolar-se. O casal nunca se deve de isolar. Deve pertencer sempre a qualquer grupo, ou nem que seja um grupo de amigos, deve-se encontrar. Porquê? Porque os problemas que nós temos, os outros casais também têm. E o facto de conversarmos, de estarmos, de partilhar, ajuda a resolver os problemas uns dos outros. Um casal nunca se deve de isolar. Nós não podemos viver só no nosso meio, no nosso ambiente. Nós temos que abrir as portas e temos que estar em comunidade. Tem a vida que projetou ter enquanto mulher casada? Tenho. Acho que tenho até mais. Porque eu digo muita vez, e fez essa pergunta ao meu marido, o casamento alimenta o amor. E eu digo muita vez que eu gosto mais do meu marido agora do que quando nos casamos. Bem, isto é uma realidade. José, faço a mesma pergunta. Portanto, tem a vida como homem casado que queria ter? Sim, eu sempre sonhei ter esta vida, sossego, paz, amor, dinheiro também. Sempre sonhei ter esta vida, mas tenho feito por ela. Nós, como casal, temos feito por esta vida e graças a Deus tem-nos corrido muito bem também a vida, mas temos bastante feito por ela. Temos lutado para que isso aconteça. Lutado em conjunto, que seguramente é bem melhor. Meus caros, obrigado aos dois pelo vosso tempo, obrigado por abrirem portas à RTP e à sociedade civil. Eduarda, num programa onde de facto este é o tema, a vida a dois e o que é que o casamento significa e o que é que a vida conjugal, quando não só na situação de casamento, quando a vida conjugal acontece, afinal de contas, como fica a relação mais forte, mais solidificada, portanto, no fundo, são esses os motes desta conversa. Acho que ficaste com algumas ideias que poderão alimentar a conversa numa sociedade civil que reflete a vida conjugal. Ficamos com algumas ideias daquilo que tem sido a experiência de vida de casados da Isabel e do José, já há 27 anos. Eles que também, de alguma forma, ajudam com a sua experiência futuros casais que querem casar-se a conhecer um pouco melhor aquilo que pode ser, ou que podem ser os desafios que vão ter pela frente quando se casarem e quando viverem maritalmente. Não sei se alguém quer sublinhar alguma das coisas que foi dita aqui por este casal, António. Que é importante uma coisa que é aquelas duas pessoas que estão casadas são muito felizes. E são muito felizes porquê? Porque se sentem muito felizes. Não nos estão a enganar, claro. Fiquei com a ideia que houve ali muito trabalho deles também, nesse sentido, muito felizes. Não é? Eu apetece-me dizer isto, quando se faz uma pergunta tão dicotómica, o casamento complica uma relação ou melhora uma relação, não há uma resposta padrão. Muitas vezes uma relação de casamento vai se aprofundando e vai dando progressivamente mais gratificação. É o que parece acontecer na situação deste casal. Parece também do investimento de do investimento que se faz. Depois eu costumo dizer uma outra coisa. Neste momento, nas relações de investimento afetivo, é preciso admirar-se o outro. Não podemos deixar admirar o outro para o amarmos. E às vezes, por razões, enfim, da vida, nós deixamos de apreciar o outro. E quando deixamos de apreciar o outro, podemos ter pena dele, podemos estar com ele por outras razões, mas já não é por um verdadeiro investimento. E muito frequentemente essas razões são ponderosas, essas razões são defensáveis, não são contra elas, mas já não é um investimento. Isso quer dizer que tem que haver um certo equilíbrio entre as duas pessoas do casal? Tem que haver um certo equilíbrio e tem que haver, num certo sentido, também uma coisa que equilíbrio neste sentido, um admirar o outro, portanto, estarem mais ou menos ao mesmo nível, não é? Eduardo, e sabe o que acontece muitas vezes? É que nesta trajetória do casamento, dentro daquela premissa de que falávamos de que quando é muito tradicional, mas ainda é mais frequente do que pode parecer, quando as pessoas casam, estão arrumadinhas, até os pais dizem em relação às filhas, tenho a minha filha arrumadinha. Arrumada, é verdade, só que mal arrumadas, muitas vezes, muito mal arrumadas. Está arrumadinha, não está nada arrumadinha, está casada, enfim, coitada dela, se calhar não se sentiria muito arrumada. Ou melhor, sente-se arrumada para canto. Mas o que quer dizer é o seguinte, um dos dois muitas vezes deixa, perdoe-me a expressão, de pedalar culturalmente e fica nas suas tamanquinhas, não evolui e o outro evolui. E quando esta decalagem cultural acontece, quando se casa por aquele entusiasmo do casamento, ela vai depois afetar a relação e muitas vezes essa decalagem só acontece com o desenvolvimento da relação de casamento, porque uma das pessoas acha que já não tem
que ser admirável pelo outro. Não tem que ser culta como o outro é. E acha que são mariquices. E obviamente isto destrói a estrutura de investimento afetivo que um casamento hoje é. Mas há ali uma coisa que, se me permite, até pela minha posição não, por ser padre, e que eu gostava de sublinhar e que foi bem dito por eles, que é exatamente esse não se fechar a família em si próprio, este contacto com os outros, essa participação que eles fazem na vida de uma comunidade paroquial, no centro de preparação para o matrimónio, nas equipas de Nossa Senhora, esta partilha da vida, também e os grupos de amigos, de tudo. Um casamento não pode este confronto sempre com os outros, esta partilha da vida, e isso, eu acho que um dos riscos hoje grandes, já o dissemos aqui, este de olhar um para o outro, até olhar também para os filhos, de um certo egoísmo familiar, é um fenómeno de ir morrendo, Quando eu estou aberto, eu sou estimulado, eu sou convidado para isto, sou obrigado a pensar nisto, a preparar não sei o quê, e tudo isso alimenta de facto essa vida. Quais são as principais feliz. questões, já agora, Padre Monteiro Mendes, que abordam nestas sessões de preparação para o matrimónio? Ou seja, o que é que acham que é fundamental que estes casais que se preparam para casar tenham consciência? Aquela que é mais decisiva para nós, não é a primeira de que a gente fala, e isso eu gostava de sublinhar isso, porque sou um homem de fé e acredito mesmo nisso, é que nós acreditamos que é possível, eu vou usar uma expressão assim, viver em estado de graça permanente, não é? Normalmente as pessoas vivem num estado de graça, duram algum tempo, da paixão. Aqui falo da graça, da presença da graça de Deus na vida da relação. E, portanto, aquilo que é mais decisivo para nós, enquanto Igreja, esta proposta que é feita às pessoas, porque entendemos o matrimónio como uma vocação, como uma resposta a uma vocação que nos é feita, entre aspas, de fora do próprio Deus, e isso é um desafio, e eu creio que é uma coisa boa. E para nós acreditamos que há uma graça que é dada a cada homem e a cada mulher para viverem em conjunto, para construírem a sua vida. O segredo está em permanentemente redescobrir essa graça, redescobrir o que é o sacramento, através da oração, da participação na vida da comunidade, da Eucaristia, da Palavra de Deus. São tudo dimensões, são tudo alimentos que são decisivos, de facto, para nós. Isto, ajudar a descobrir isto, seria o mais importante, não é o mais habitual. Porque realmente as pessoas muitas vezes não chegam com a ilusão do casamento, com um sonho que tinham desde crianças, mas este é um primeiro objetivo. É evidente que, para além disso... Sonho de criança, portanto, é ver o casamento como um... Sim, um bocado como a gente imaginou sempre. Um caminho... quase inevitável para algumas pessoas, exatamente. Portanto, um valor cultural, não é? Sim, muitas vezes como isso, e portanto, o preparar uma festa assim muito grande, tudo isso conta, e tudo isso é importante. Eu não digo que não seja importante, agora não pode estar assente só nisso, porque isso acaba muito depressa. E que dúvidas e que angústias é que os casais partilham normalmente quando estão a pensar casar também? Também devem ter as suas... Olha que eu não tenho muita experiência disso. Não tenho muita experiência disso, de que as pessoas, quando vêm ter connosco, elas vêm já com a decisão tomada, não é? Quando decidem ir frequentar esses encontros de preparação para o matrimónio, quando vêm marcar uma data de casamento, quando têm a conversa, elas vêm muito decididas aí. E, portanto, não têm dúvidas? Aí não tenho dúvidas, não. Eu às vezes estão plenamente certas do caminho que vão seguir? Estão plenamente certas. Nós às vezes, nós que somos padres e que temos esse... É que acabam por levantar essas questões. Levantamos questões e às vezes até nos dá a impressão de que aquilo não tem muita ponta por onde se lhe pegue, mas as pessoas vão e a gente já não consegue. Como é que sentem isso? É muita experiência, é? Eu não sei se é muita experiência. A lidar com futuros casais. Às vezes sente-se que ali na relação que há qualquer coisa que não está amadurecida, que não está trabalhada, que não há esse tal conhecimento do outro. Há ali coisas que saltam à vista que há, e já aconteceu, na minha experiência de padre, já aconteceu de gente com tudo marcado, com os papéis já tratados e ter acabado, não é? Ter acabado algumas vezes. Mas deixa-me só dizer mais duas... Depois do processo mesmo. Por perceberem que... Com um apartamento marcado, comprado, já a mobilar o apartamento e de repente...
Eu acho que há de facto muita ilusão também nisto e, portanto, Estas angústias de última hora, elas sempre aparecem. Não, sim, aparecem, não nos são ditas, não é? Porque nós fazemos um diálogo de noventes, como se chama agora, exatamente para dizer o projeto que a Igreja vos propõe é este e vocês acham que sim, acham que são capazes da fidelidade, estão abertos aos filhos, sabem que o casamento é para toda a vida, não é? Nós falamos disso e as pessoas dizem isso com a maior das naturalidades e convicções, eu não duvido das pessoas. Mas só mais duas coisas em relação a essa questão desses encontros de preparação que procuram ser o mais abertos possível para que as pessoas possam pensar. Nós não temos receitas, não é? Não há receitas para casamentos felizes, há muito trabalho que é preciso fazer todos os dias e assim. Então fala-se exatamente na questão da mudança. Uma palavra até um pouco mais antiga era dos desenraizamentos, não é? Nós vamos deixar uma família, o outro vai deixar outra família, vamos construir a nossa família, em princípio vamos para uma casa nossa, depois vamos ter filhos, tomar consciência dos amigos, não é? O que é que muda de facto? Esse é um primeiro aspecto que se procura ajudar as pessoas. Claro, hoje, por exemplo, muita gente já vem a pedir o sacramento do matrimónio e acaba por celebrar o sacramento do matrimónio com alguns anos já de vida em comum, às vezes com filhos, e que no momento, ou por causa do batismo, resolvem de facto fazer isso. Uma outra dimensão que é muito importante também nessa preparação é a dimensão da afetividade e da sexualidade. Também nós dizemos que é muito importante cuidar esse aspecto. Cuidar do investimento afetivo, como dizia ali o professor, porque é um elemento decisivo. É um elemento decisivo na vida. Às vezes as pessoas parece que não, mas é um elemento decisivo. E, digamos, o centro do sacramento do matrimónio é mesmo essa relação do corpo, de um com o outro. E é preciso cuidar o carinho e tudo que anda à volta disso. E a Igreja também fala disso. Hoje fala, digo eu felizmente, mas não sei se menos da questão dos métodos anticoncepcionais, isso não, hoje já se fala muito pouco disso, mas fala-se na importância que tem esta relação, esta capacidade de estar juntos, porque há alturas em que não é possível, quando se tem filhos pequenos, quando isto, aquilo e aquilo. E há mais alguma questão? Pronto, eu para já deixava eu queria perguntar ao Ricardo se é possível ou se existe, e até prendendo um pouco daquilo que foi o exemplo que tivemos aqui, da Isabel e do José, se existe um tipo de casal ideal, ou que tenha as condições ideais para ser o casal perfeito dentro daquilo que estamos aqui a falar, que é conseguir manter um nível de relação que seja satisfatório para os dois lados e que se consiga perdurar no tempo. Ou não há casais ideais? Eu não acredito. Eu não acredito. Não acredita que haja? Independentemente da Angelina Jolie e do Brad Pitt venderem um bocadinho essa ideia, não é? São, pelo menos nos médias são. É muito vendável essa ideia, não é? Pessoalmente não acredito. Acredito que há casais que têm imensas coisas para funcionarem bem e acabam por se separar. E acabam, não precisamos muitas vezes porquê, não é? E casais que não têm nada para resultar, não têm comunalidades sequer, não é? Que é a coisa mais óbvia, mais fácil, não tem sequer uma relação de amizade, é centrada no conflito, uma relação muito volátil, até centrada no evitamento, mas acaba por funcionar porque eles fazem um esforço. Ou seja, acabam por encontrar pontos de encontro. Por responder à pergunta. Pontos de encontro ou aprendem a viver dentro das condições que têm? Também há muitos casais que aprendem a viver dentro das condições que têm, depois, mesmo que elas não sejam satisfatórias, quer para um, quer para o outro. E depois ainda encontro também daquilo que disse o seu padre, se assumiram, vamos imaginar, não é? O compromisso. E depois não quero quebrar o compromisso. Imensos casais, não é? Estão casados, dão-se mal. Porque é que estão juntos? Por causa dos filhos. Não os assumem perante os filhos, mas depois, entre portas, não é? E depois isto na psicoterapia nós temos acesso a este tipo de informação, como é óbvio. Não, imensas pessoas que dizem, eu não sou capaz de me separar por causa dos meus filhos. Tem alguma coisa que resulte nesta fase da sua vida, na sua relação conjugal? Pouquíssimo. Estou só por este motivo. Portanto, não acredito que haja um ideal. Acredito que haja, acho que há famílias ou casais, vamos falar, se calhar em casais polifuncionais, não é? E que é isso? Casais polifuncionais? Polifuncionais, no sentido de que cada casal tem as suas idiosincrasias e as suas formas de funcionamento. Acredito que o disfuncional também é muito funcional e necessário, no sentido de que cada casal tem que montar o seu circo, percebe? Nessa perspectiva. O seu circo, entenda-se, não é? Temos que ser nós próprios, não é? Tal e qual. Nesse sentido é que é o polifuncional. Mas que seja um casal adaptativo e que seja um casal que seja atento aos fatores protetores da vida conjugal. Era um outro aspecto, se me permite lançar aqui para cima da mesa, que tem que ver com os fatores protetores da vida conjugal. As estatísticas mostram, as estatísticas relativamente ao divórcio, e depois vamos falar disto, não são muito favoráveis. Eu estive a pesquisar um bocadinho
e percebi que, segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2013, 70% dos casamentos desaguaram em divórcio. Que é 70% dos casamentos feitos nesse ano? Em cada ano, por 100 casais que se formam, dissolvem-se 70. 70,4 foi. No próprio ano? Sim, no espaço de um ano? Mais que nós, só a Bélgica. É preocupante. Um pouquinho mais. Eu tinha ideia nos Estados Unidos há uns anos atrás, era 50-50. Não, estou a falar na Europa, um pouquinho mais a Bélgica. Era 50-50 nos Estados Unidos, passamos nós também a acompanhar o ritmo e agora já ultrapassamos. Só a Bélgica tem mais divórcios. Houve um programa aqui em que falamos sobre isso também, sobre o divórcio. Estava a dizer... Estava a pensar um bocadinho... Isso é assustador? Sim, no âmbito não tanto da psicologia clínica, mas mais da psicologia da saúde, que estuda estas variáveis, as variáveis de satisfação marital, as variáveis de casal, centradas, não é, na forma como a vida conjugal contribui para a manutenção, para a piora ou para a melhoria da saúde. Não é? E o que se sabe é que os casais, a passagem de uma vida individual, digamos assim, ou estamos numa fase de namoro, mas não estamos a viver juntos. A partir do momento que passamos a viver juntos, como estava a dizer o casal da peça, não é? A partir do momento que partilhamos uma cama, não é? Estas pequenas coisas, sobretudo, não é? Pode ser uma perspectiva mais minha, também daquilo que me vou apercebendo da realidade, por exemplo, filhos únicos, passam a ter que partilhar um espaço, uma cama, um armário, é mais difícil porque são habituados a ter aquelas coisinhas, não é, deles, o espaço deles. Pronto. Mas os fatores protetores ou de risco, não é, por oposição, a partir do momento que assumem uma vida a dois, existem e devem ser conhecidos, não é, os fatores de ligação, de suporte mútuo, de organização clara, comunicação afetiva e efetiva, não é? Sobretudo os fatores de comunicação são fundamentais para que se funcione como fator protetor, até da saúde cardiovascular. Esta é a área mais... configuram o investimento afetivo. O investimento afetivo verdadeiro. Saúde cardiovascular, e penso que na área da diabetes também, sim. A vida conjugal funciona como fator protetor. Provavelmente pela estabilidade que cria, não é? Uma certa estabilidade e um certo conforto afetivo. A saúde cardiovascular fica comprometida a partir do momento que a relação conjugal centrada no conflito, não é? Mas sobretudo nos homens, não é? Porque nós temos hormônios que não são tão interessantes para a saúde cardiovascular, as mulheres têm hormônios que são protetoras. Pelo menos até certa idade. Até aos 50 anos, mais ou menos, depois, pelo contrário, é mais perigoso. Também aos riscos. Os fatores étnicos também interferem, por exemplo, indivíduos, nós caucasianos estamos mais protegidos, é um facto, mas os fatores de risco é importante termos a noção. Portanto, um bom casamento pode dar saúde. É bom para a saúde. Já vamos voltar aqui e vamos saber se é bom para a saúde um casal que vive não só junto, dentro de casa, como fora de casa, também no trabalho. Ou seja, na prática, quase 24 horas por dia. O Luís e a Sofia, além de viverem juntos, de partilharem a vida como casal, também partilham um espaço de trabalho. Têm os mesmos interesses, gostam da arquitetura de interiores, gostam de produtos biológicos, gostam, por exemplo, de design, e é nessa área que eles se movem. Vamos ver como é que é a experiência deles de partilharem praticamente o dia todo. A Sofia e o Luís são protagonistas de uma história de amor que, como todas as outras histórias, começa com um era uma vez. O Luís é que me viu primeiro. Eu trabalhava tinha um ateliê de design na altura e o Luís foi lá com um cliente. Eu não disse boa tarde, mas não... Não me ligou. Começou mesmo a nível de trabalho esse primeiro vislumbre e passado uns tempos a Sofia foi-me apresentar através de um amigo comum e a partir daí acho que as coisas começaram muito naturalmente. Tão natural que do trabalho ao amor foi uma curta distância. Não, eu depois comprei casa e o Luís, como era arquiteto, proporcionou-se fazer o projeto da casa. Mal sabia ele que passava uns anos e ia para lá morar. Mudam alguns hábitos que nós temos como pessoas individuais e passam a ser partilhados a dois. Não só no dia-a-dia, não só no trabalho, mas as coisas passam às vezes a ser feitas de uma forma diferente. A maior parte das vezes é de uma forma mais fácil, pelo menos para nós os dois. Outras têm que levar algumas limadelas para moldar, mas é normal. Entre a Sofia e o Luís haverá inúmeros pontos em comum ou complementares, uma sintonia de interesses e talentos que resultou também num projeto em comum. E assim nasceu a Mundano. A Mundano há 10 anos era uma coisa diferente do que é agora. A filosofia
interior é que é a mesma. Temos a oportunidade neste momento de ter um espaço onde conseguimos, dentro da Mundano funcionar como a casa de outros projetos que eu e a Sofia criámos. É evidente que não temos aquela novidade de chegar ao fim do dia e dizer, contar ao outro como é que correu o nosso dia, mas nós encaramos isso como uma coisa positiva, de chegarmos a casa e podermos continuar a falar sobre projetos que temos em mãos, e o que para as outras pessoas, para a maioria, pode funcionar mal, dizer que não conseguem desligar-se do trabalho, para nós, pelo menos até agora, tem funcionado bem. Eu e a Sofia gostamos de ter sempre ideias novas, portanto só por aí a rotina nunca existe, porque nós temos sempre ideias que gostamos de concretizar. Temos sorte, estes anos todos, temos conseguido concretizá-las, pelo menos grande parte. Tem tido sucesso, tem aparecido, tem acontecido. Sem dúvida o companheirismo, acho que sim, paciência. Acima de tudo também uma grande amizade. Sim, acho que isso é. Acho que tem que funcionar também em paralelo com o amor. As pessoas têm que gostar uma da outra, mesmo, e tem que haver uma grande amizade na relação. Visto por este prisma, o amor até parece fácil de entender, mas se ainda tiver dúvidas, basta passar pela Mundano. As portas estão abertas a toda a gente. Convidamos a todas as pessoas que nos queiram visitar. Estamos na Rua de Santos Pousada 668, no Porto. Estamos sempre dispostos a falar com quem quiser falar connosco e a apresentar os projetos fantásticos que temos aqui dentro. Sim, desde a parte de arquitetura de interiores, mobiliário, iluminação, alimentação saudável, sexualidade saudável, tudo que nos faz bem e que nós acreditamos, porque já incorporamos isso na nossa vida e queremos partilhar com as outras pessoas ideias que as podem ajudar a ter uma vida mais presente e mais feliz. O António Santos Pereira não pareceu muito crente, pois não, neste tipo de relacionamento tão como em todas chegado as 24 horas por dia. Como em todas as situações, não quer dizer que há estamos perante uma exceções, exceção, claro. Mas aquilo que nos chega à clínica é muitas vezes pessoas que dizem: não nos aturamos um ao outro, estamos fartos um do outro, porque trabalhamos juntos, vivemos juntos, é demais. Ao fim de alguns anos é o que acontece. Mais, como há bocado também o Ricardo dizia, mais ainda quando há no trabalho uma estrutura hierárquica em que um tem mais poder que o outro. Mas mesmo não havendo, porque depois esses casais também têm tendência a fazerem a vida muito isolados do ambiente, o que complica. Ou seja, não tenho nada nem contra nem a favor. Aquilo que eu digo é que muitíssimas vezes casais que passam demasiado tempo juntos sentem isso como absolutamente disfuncional a partir de um determinado regra, momento. Não quer dizer que não haja exceções, mas há exceções, como é evidente, saudáveis e de sucesso, não é? Mas é a regra, sim. Sónia, falávamos aqui na necessidade de reinvestir, depois de se casar há algum tempo e ter filhos, de se reinvestir na vida a dois. Como é que isso se faz no dia-a-dia, com que esforço, com que estratégias, para quem, por exemplo, como no vosso caso, tem 4 crianças em casa, e todas seguidas quase, imagino eu, não? Não, de 13 para 2 meses. Para 2 meses? Sim. Já tem uma ajuda aí? Já, sem dúvida. Muitas vezes obrigado, mas lá terá que ser. Eu acho que começa por ser difícil, às vezes, quebrar a tal rotina, porque ela é confortável. Às vezes é um esforço. Eu lembro-me sempre que nós vamos viajar, uma semana a 2, eu saio de casa sempre em lágrimas. E acho que aquilo foi uma péssima ideia, que eu fui uma anormal, porque é que eu fiz isto, porque é que eu me meti nisto, porquê. E eu quero ficar com os meus filhos, e se o avião cai, morremos e vão ficar todos órfãos. Pronto, exatamente. Não, quando os deixa. Quando os deixamos. Porquê? Porque tem uma logística também, porque tem que organizar a vida deles enquanto está fora, sair implica um esforço, porque a gente está com uma rotina que nos é confortável.
Assim que chegou ao aeroporto, passou-me toda a histeria. Já estou felicíssima e Entrou encantada. é como se entrasse noutra pele. Apaixonada novamente. Exatamente. A gente volta sempre apaixonadíssima. Aliás, as crianças gozam sempre connosco quando nós voltamos de uma viagem, porque parecemos dois namorados. E portanto, exatamente. Acho que há ali um reencontro. Quem não possa descobrem-se, não é? Exatamente. Afinal, deixa-me lá ver porque é que eu estou com esta pessoa, e porque é que vivo com ela. E andar de mão dada, e não ter horários, e não ter responsabilidades, não é? Voltar a ser namorado é muito bom e sabe muito bem. Nem sempre é possível. É através das viagens que faz isso geralmente, Sónia? Eu tenho outras viagens, mas, por exemplo, uma mensagem a meio do dia, uma surpresa, enviar um ramo de flores, e continuamos a fazer isto sempre. Deixar uma coisinha escrita na casa de banho. Ainda ontem ele mandou uma mensagem... de mostrar ao outro que se interessa. Ainda ontem ele mandou-me, por que não respondeste à minha mensagem? Portanto, ainda temos esta coisa um bocado de namoro e nunca perdemos de vista. Se perdemos durante um tempo, notamos logo que a nossa relação não fica tão saudável. De facto, nós temos esta coisa de tentar namorar, de tentar ir jantar fora, e estas estratégias acho que são muito, muito importantes. E quando os casais não conseguem encontrar estas estratégias, eles próprios, Ricardo, e recorrem ao psicoterapeuta, que estratégias é que vocês têm para lhes oferecer, para lhes mostrar ou para lhes indicar? Muitas das vezes, ou numa fase inicial, o que eu acho fundamental é identificar, não é que eu seja profundamente apologista das tipologias, mas não podemos fugir delas e daquilo que outras pessoas, não podemos reinventar a roda, mas temos que nos basear naquilo que outras pessoas com mais experiência, com mais prática, mais velhas, como é óbvio, fizeram, e portanto vamos àquilo que outras pessoas fizeram que nos podem ensinar. Portanto, não gosto muito, mas tento ir por aquilo by the book, não é? Fazer aquilo, o que é que este casal é, não é? Em termos de representatividade, de comportamento, de atitudes, em termos de demonstração de afeto, de comunicação, portanto, tentar nivelar, não é? E perceber o que é normativo, o que é que foge da norma e que eu acho que é prejudicial, pernicioso para o funcionamento conjugal. Mesmo que não queira, tem que lhe tirar um retrato, não é? Muitas das vezes é um bocadinho por aí. Que relação é que está ali? A interação, não é? E nós fazemos muitas vezes o papel de mediadores, não é? Da comunicação, para que haja respeito, e depois, a partir do momento que há respeito na comunicação, aí sim podemos ter uma comunicação efetiva, mas sim, tipificar, criar uma avaliação, fazer uma análise e depois, dentro vamos imaginar, das chamadas zonas de conflito, não é? Faz lembrar um tema de guerra, mas as zonas de conflito... às vezes é uma guerra. Às vezes é uma guerra, não é? Entre marido e mulher, costuma-se dizer, não é? Mas então aqui a pensar provavelmente o maior clínico e investigador nesta área, que é o John Gottman, da Universidade de Washington, que fala eu adoro estes termos, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a serem avaliados na resolução de conflitos na relação conjugal. E os 4, e aqueles que eu tendo a avaliar, têm a ver com a crítica, desprezo, a forma como nós criticamos. A crítica é o mais tóxico. Eles estão os 4 relacionados, não é? Um leva ao seguinte: crítica, o desprezo, o evitamento e depois a Evitamento? Evitamento. As pessoas evitam-se uma à outra, é isso? Evitam-se mesmo dentro do próprio espaço. Porque já sabem que leva a conflito. Pois. E por fim, a incomunicabilidade, a chamada conspiração do silêncio, não é? Ambos sabemos que temos que falar daquilo, não é? A conspiração do silêncio é muitas vezes utilizada em outros contextos, não é? Curiosamente, no caso das mulheres, quando isso acontece, esse afastamento é um afastamento que primariamente é sexual. As mulheres fecham-se sexualmente e aí sim batem no homem e ganham, porque é uma coisa que por norma os homens prezam muito. E este é um mecanismo que não é um mecanismo consciente, é um mecanismo inconsciente e que faz parte deste abandono de campo de comunicação, se quisermos dizer assim. Ou seja, num ambiente de grandes conflitos, um dos dois, aquele que lida menos bem com os conflitos, a páginas tantas, refugia-se, defende-se e deixa de discutir. Para os filhos até parece que está a correr tudo muito melhor, já não se batem, já não se discutem, já não discutem. Mas a verdade é que aquilo não mudou, o conflito continua a existir, deixou de ser um conflito verbal e passou a ser surdo, passou a ser um conflito noutras áreas. Mas está tudo igual ou pior do que aquilo que estava. Provavelmente porque as pessoas estão mais afastadas, não é? É uma guerra fria, literalmente. Muito mais afastadas. Cria entropia, não é? No próprio casal. Isso pode afetar também, imagino eu, os filhos, quando há filhos ou não? Sempre afeta, é evidente que a questão que se põe sempre é, obviamente, o bom contexto para educar os filhos é a família,
mas não exatamente uma família em que a tensão se manifeste e a agressividade e a violência se manifestem desta maneira. Não estou a falar de violência física, estou a falar de uma violência comunicacional e verbal que pode ser extraordinariamente tóxica. Não digo que seja tão tóxica como a física, porque a física deixa... Ao nível da Igreja também, depois desta preparação para o casamento e das pessoas casarem, continuam a acompanhar estes casais, ou seja, eles podem auxiliar-se de alguma forma em vós, se precisarem, a qualquer momento da vida deles, de voltar a refletir sobre o ponto em questão? Poder podem. A verdade é que nós temos muita dificuldade em conseguir que os chamados casais novos, casais jovens, continuem, digamos, a apoiar-se em nós e na Igreja. Tem sido uma das batalhas, eu próprio... Mas fazem isso para casar e depois deixam de fazer? Exatamente. Depois fecham-se um pouco... Que vem o casamento religioso muitas vezes como uma coisa parte pontual, da festa? como um momento pontual que aconteceu, está feito, agora ficamos por nossa conta. O que é pena, porque de facto... todo este confronto, como disse há pouco, com a palavra de Deus, com o trabalho, podia ajudar. A verdade é que nós temos muita dificuldade. É um dos desafios que talvez seja dos mais importantes hoje, era conseguir acompanhar esses casais. Temos feito na paróquia, concretamente onde eu estou, temos procurado voltar a reuni-los, voltar a encontrar, voltar a conversar. Mas as pessoas têm dificuldade, se calhar só mesmo quando estiverem em conflito, mas nessa altura provavelmente procuram outras vias. Procuram o quê normalmente? Outras vias, se calhar irão ao médico, ao psicólogo, psiquiatra, o terapeuta de casal. Nessa altura dificilmente vêm ao padre, a não ser que tenham, digamos, uma relação da fé bastante forte. Senão, realmente o casamento está feito, acabou, a minha parte está feita, agora é de outra maneira. E eu penso que é um desafio, não vou dizer que é pena, mas é um desafio. Também por sentirem que falharam, se calhar, do ponto de vista... Pode haver um problema de casamento religioso. Mas devo dizer-lhe, gostava de deixar isto, é um dos desafios maiores que nós sentimos, que é como continuar a acompanhar os casais, porque o Papa fala mesmo desses percursos formativos que alimentem a vida. Isto realmente é necessário, de uma maneira ou de outra, pode ser essa do fim de semana, das férias, há muitas maneiras que é preciso encontrar estratégias para manter, de facto, viva a relação. Isso é decisivo. Muito obrigada aos 4 por terem vindo à Sociedade Civil. Não temos tempo, António. É só uma frasezinha. É para dizer que sou Charlie. Somos todos. Muito obrigada aos 4 por terem vindo esta tarde à Sociedade Civil. Vamos conhecer agora um documentário que está prestes a estrear-se em Portugal. Vai estrear-se no próximo sábado. É um documentário que tem a ver com a vida animal e tem a ver sobretudo com o impacto que a agricultura animal tem no nosso planeta. Chama-se Cowspiracy. A Rita Silva é presidente da Animal, uma organização não governamental, e vai falar-nos deste documentário, precisamente o Cowspiracy. Muito obrigada, Rita, por ter vindo à Sociedade Civil. De que forma é que está envolvida com a chegada deste documentário a Portugal? Bem, em toda a forma possível. Nós, quando soubemos que o documentário ia acontecer, porque um dos realizadores trabalha connosco já há alguns anos e é nosso amigo pessoal, quando soubemos, dissemos, bem, quando vier para Portugal nós queremos fazer a premiere. Entretanto, o ator João Manzarra viu o vídeo, ficou muito afetado pelo vídeo e ficou... Viu o documentário, não é? Sim, o filme, perdão. Ficou muito afetado, mudou imensas coisas na vida dele, começou a fazer imensa propaganda ao vídeo e muito bem, e contactou também os realizadores. Entretanto, eles puseram-nos em contacto, a nós e ao João. E temos estado a trabalhar juntos a partir daí para realmente termos condições... Para trazer o documentário cá. Para trazer e estrear amanhã. E essas condições foram conseguidas. Ele vai estrear amanhã em Lisboa, não é? Exatamente, no Et Cinema, a quem temos que agradecer muitíssimo porque foram absolutamente fenomenais, cederam-nos a sala, que é, segundo os críticos, a melhor sala em termos de som e de imagem do país. Vamos estar, os bilhetes esgotaram em 2 dias. Vão fazer uma segunda sessão, não é? Vamos no domingo, porque os bilhetes esgotaram, contudo o evento, que vai ter um painel, vai ter um ecologista e vai ter uma pessoa ligada à nutrição a responder a perguntas do público, só vai acontecer amanhã. Domingo é só mesmo o filme. Sim.
Isto porque, para além da estreia do documentário, que vai ser feita amanhã, a seguir há uma espécie de debate, não é? Sim. Sobre uma sessão de reflexão sobre as questões que o documentário levanta, e essa sessão de esclarecimento, digamos assim, é que é feita só amanhã, não será feita na segunda sessão. Exatamente. O filme só vai passar por Lisboa, vai passar pelo resto do país, Veremos. não sabe ainda, Para Rita. já começamos por Lisboa, veremos depois as possibilidades logísticas que temos e também se justifica, vamos ver, mas para já... Porquê que este documentário é tão polémico? O que é este documentário? Este documentário... O Cowspiracy. Sim, este documentário é uma forma brilhante, digo eu, arriscando parecer, enfim, advogado em causa própria, mas a verdade é que é uma forma brilhante, porque, por exemplo, na minha área da defesa dos direitos dos animais, nós fazemos sempre a apologia da proteção dos animais como a primeira forma, portanto, a forma ética das pessoas deixarem de comer animais, a primeira razão pela qual devem deixar de comer animais. Claro que há questões de saúde, há questões que têm a ver com o planeta, até mesmo com a fome no mundo, há uma panóplia de razões. Mas, claro, devido a sermos uma organização de direitos dos animais, claro que fazemos sempre essa primeira abordagem. Esta abordagem, embora estejamos a falar de ativistas de direitos dos animais também, foi, se me permite a expressão, dar a volta. Foi pela parte como as pessoas se preocupam tanto com o planeta e cada vez estão mais assustadas com a questão do aquecimento global e com a forma como provavelmente os seus filhos e os seus netos, se vierem ao mundo, vão sofrer ainda mais do que nós com todo este problema. Afeta-as muito mais do que... Porque nem todas as pessoas se preocupam com os animais, mas praticamente todas as pessoas se preocupam com o planeta onde vivem, porque é a sua casa. E é o que este filme faz. Ele vai mostrar aquilo que as organizações ambientais normalmente não mostram e que é a causa maior para os problemas graves de poluição que nós temos no planeta, que é exatamente a produção animal. E contra factos não há argumentos, e este filme é factual de primeiro instante ao último, e é por isso que é tão importante ver. Muito. E mostra também a falta de interesse que a maior parte das organizações não governamentais que, enfim, dizem defender o planeta, têm relativamente a este tema em particular. Muito a ver, infelizmente, com o lobby da indústria, que a indústria agropecuária é uma indústria imensa. Muito forte. E este documentário foi feito, como disse, por dois realizadores que conhece. O Kip Anderson e o Keegan Kuhn são de onde? Eles são ambos americanos. O Keegan, que é o que eu conheço, é da Califórnia, e o Kip eu não tenho a certeza, mas pronto, são ambos americanos. O documentário foi feito quando? Foi feito há cerca de 1 ano e meio, depois eles fizeram crowdfunding para conseguirem, felizmente conseguiram fundos para o filme. O documentário? Sim, produziram-no e ele foi lançado há poucos meses e está a ter um sucesso tremendo, está a receber críticas fantásticas de pessoas que não têm nada a ver com a causa, mas que já passou ficaram... por outros países, para além dos Estados Unidos, que é onde ele tem origem? Estão aos poucos, tal como nós, portanto, a contactar organizações como a Animal e outras, mesmo organizações ambientais que estão mais ligadas a este tema, para irem passando, e fizeram uma tour nos Estados Unidos e estão agora a fazer exatamente o mesmo que nós. Portanto, outras organizações estão a mostrá-lo noutros países, inclusive na Europa. Como estava a dizer no início, o João Mazarra foi uma das pessoas que viu o documentário, que teve um impacto muito forte sobre ele, inclusive obrigando a mudar, ou levou a mudar algumas coisas na vida dele, nomeadamente a alimentação, Sim, não é? Ele deixou de é o comer caso animais. da Rita também? Eu deixei de comer animais há uma dúzia de anos, portanto já há algum tempo, mas e nunca tive qualquer problema, diga-se, relativamente a isso. Portanto, quando digo problema, é problema de saúde, nunca tive nenhum problema. Deixei de comer animais precisamente pela questão ética, porque percebi que não só não precisava, claro, mas não era correto da minha parte alimentar-me de outros indivíduos quando não precisava. E é esse apelo que este documentário faz também, ou não? Este apelo este documentário faz um apelo a pensar. Este documentário não impõe absolutamente nada. Há Mostra que podem, apenas. exatamente, E deixa depois à consciência de cada um tomar as suas decisões, é isso? Exatamente. Não é um documentário chocante. Não é daqueles comentários como o Earthlings ou outros, que são muito bons. Não impõe um caminho, não é? Não. Não é que os outros imponham, mas neste caso são factos, é a exposição de factos. O filme vai passar só, o documentário vai passar só, Rita, em Lisboa. Quem quiser vê-lo, como é que pode ter acesso a ele? Pode ir ao site oficial do Cowspiracy e, dessa forma, apoiar enfim, investigações para outros filmes.
comprando por um valor muito baixo o filme. Portanto, faz o download e vê o filme. Porque é muito, muito importante que as pessoas percebam que ao apoiarem esta organização, a Animals United Movement, estarão a fazer com que mais vídeos destes possam ser feitos, mais filmes destes possam ser feitos, porque tudo isto custa muito dinheiro a produzir e todas estas investigações são muito dispendiosas. E se nós apoiarmos... Será uma forma de ajudar? Sim, é muito importante. Quem se interessar por estas situações e por estas causas e quiser dar algum apoio. E vamos ter apoio. DVDs à venda também no dia. Rita, boas sessões amanhã e no domingo. Obrigada por ter vindo à Sociedade Civil, falar-nos deste documentário polémico, Cowspiracy. E agora vamos conhecer quais são os destaques dos parceiros da sociedade civil para hoje. O Museu dos Pescainhos, em colaboração com a Cerci Braga, está a realizar uma atividade dirigida a crianças do pré e primeiro ciclo, cujo objetivo é dar a conhecer as especificidades dos meninos especiais. A trissomia 21, o autismo e a paralisia cerebral são abordadas a partir de 3 livros portugueses, havendo uma sessão para cada conto. A atividade é gratuita, acontece durante todo o ano letivo, às quintas-feiras de manhã. O Museu Carlos Gulbenkian tem em exposição a história partilhada Tesouros dos Palácios Reais de Espanha. A mostra revela não só o colecionismo e o mecenato praticado pelas pessoas reais em Espanha, como ilustra as relações políticas e matrimoniais entre a monarquia portuguesa e a espanhola ao longo de 350 anos. Têxteis e CAT estão expostos no Museu do Oriente, em Lisboa. As frágeis obras-primas, difíceis de fazer, estão em vias de extinção. Nesta mostra, constituída por 175 peças, pode analisar exemplares tradicionais, raros, provenientes do arquipélago indonésio de Sumatra, do Bornéu e de Timor-Leste. O nome da mostra é Linguagens Tecidas e está patente até 25 de janeiro. Os jogos de tabuleiro já estiveram mais na moda, mas há quem os queira colocar de novo na moda. É o caso do Francisco Santarém. Olá, Francisco. O Francisco é criador já de mais de uma centena de jogos de tabuleiro e agora resolveu fazer com eles, ou com parte deles, pelo menos, uma exposição. A exposição chama-se Além da Fantasia, não é? Onde é que esta exposição vai estar? É em Matosinhos aonde, Francisco? É na Biblioteca Municipal, Florbela Espanca. Foi inaugurada, já abriu? Foi inaugurada em 19 de dezembro e vai estar até 31 de janeiro. Vai estar até ao final do mês. Quantos jogos é que estão lá para as pessoas poderem ver? Teve que limitar, portanto, deu para todos, são só 53. Mais ou menos metade daquilo que é a sua criação. Sim, metade, mas nem todos talvez eu quisesse expor. Pronto, escolheu aqueles que entendeu que devia mostrar. De onde é que vem esta sua ligação, Francisco, com os jogos de tabuleiro? Foi, pronto, de início foi acidental, foi uma ideia fortuita que tive. Criei o primeiro, levou-me 2 anos, desde a ideia inicial até o dar como concluído. Mas um dia acordou e ele começou a fazer um jogo de tabuleiro? Sim. Foi? Assim? Não foi Ou já era apreciador? Foi um dia, foi um lapso de um segundo. Foi? Foi assim? Eu pensei, vou fazer um jogo sobre a temática dos descobrimentos. A partir daí, não descansei. Foi sempre... Qual era a sua atividade primeiro profissional? Li bastante. Eu apercebi-me logo, portanto, era impossível fazer um jogo... pelo menos eu não conseguia fazer. É um jogo. As regras ou a história não vai ser respeitada. Portanto, eu baseei-me em fatos históricos, em terminologia histórica, mas o jogo sai, pronto, é uma fantasia. Claro, é uma fantasia. Foi investigar, não é? Foi investigar algumas coisas. Para... Sim, o que é mais difícil? É criar o mecanismo do jogo? Sim, depois é fazer as regras, conjugar tudo. Isso é o mais difícil? Sim. Mas eu estava-lhe a perguntar, o que é que fazia antes? Qual era a sua atividade antes de começar a fazer jogos? Era funcionário público na alfândega, não tinha ligação nenhuma com jogos. Com jogos? E portanto, ainda estava a trabalhar como funcionário da alfândega quando fez o primeiro jogo? Sim, foi numa tarde, já depois do trabalho, ia sempre, normalmente ao fim da tarde, estava bom tempo, assim no verão, ia fumar um cigarro, lá para aquilo são tudo corraletas, são pastozinhos pequeninos.
Saia a fumar e punha-me a contemplar o horizonte, os pensamentos disto e aquilo. E essa ideia do jogo foi num momento desses. Desceu-lhe, não é? Desceu-lhe e resolveu fazer o jogo. Comecei a pensar no tempo Quanto tempo é que disse que demorou a fazer? 2 anos? O jogo? Sim, porque... Foi o primeiro? Não foi todos os dias, mas... Claro. Era quando podia, não é? Fez sozinho não, ou pediu ajuda? Portanto, eu lá nos Açores não tinha computador, portanto, foi tudo à mão. Escrito e reescrito e pronto. Ele acelerou. Quando eu regressei e comprei o computador, então aí pude fazê-lo, pronto, conceber o tabuleiro, as peças, tudo, pronto, e a própria escrita e a correção, escrever... E materializou o jogo? Chegou a materializá-lo? Sim. Como é que se chama Tenho 2 protótipos diferentes, mas é o jogo. Como é que se chama? O jogo das descobertas. O jogo das descobertas. Está exposto este? Tá. Está exposto. E quais são os outros, assim, as suas meninas dos olhos, que estão expostas também nesta... em este jogo é engraçado, eu gosto muito dele. O jogo da pesca? Acho, sim. Isto é um jogo que tem 4 barcos, portanto, um barco para cada jogador. Tem 4 barcos de pesca, há um barco de fiscalização que parte do centro do tabuleiro. E depois, os jogadores vão ter que pescar sardinha, atum e bacalhau. A sardinha é no mar este que eu chamo mar exterior. Tem um laranja, as peças, portanto, as casas onde podem pescar, que são os bancos de pesca. Sim. Tem uma cor diferente, depois o mar intermédio, que é onde podem pescar atum, e o mar interior, que é onde pescam bacalhau. Isto não tem nada a ver com a realidade. Claro, isto é complexo, mas é muito engraçado. Depois como é que faz? Testa os seus jogos? Testa com outras pessoas para ver se o jogo funciona, se as pessoas se divertem, se o jogo tem problemas? Eu não testei todos. Sim. Dos jogos que testei, eles funcionaram todos. Isto, mentalmente, eles funcionam. Agora, eu penso que tinha também uma ideia que era de poder comercializar estes jogos, ou pelo menos fazê-los artesanalmente, fazê-los a ideia que eu tinha era fazê-los eu de forma artesanal. Mas para depois os comercializar, não é? Para depois os E qual foi os entraves que teve, Francisco? Quais foram as dificuldades? São entraves, mas não são entraves legítimos e corretos. Que é, pronto, eu já sabia que os jogos, para os poder pôr no mercado, até por uma questão da rotulagem, eu tive que me informar que tipo de rotulagem tinha que fazer. Tinha que certificar os jogos, não é? E isso está tudo na legislação sobre o brinquedo. Sim, sim. Porque isto é considerado, o jogo de tabuleiro é um brinquedo. E pronto, é a faixa dos 0 aos 14 anos. Sim. Tem uma legislação, pronto, em que obriga a fazer muitos testes. Há a composição dos materiais, há a forma, a forma das peças como eu os faço. Pronto, por razões de segurança? Sim. Os brinquedos? Sim. E é isso que é difícil, é? Não é difícil. Aí a empresa, eu até tinha aqui em Matosinhos a empresa que faz isso. Então qual é a dificuldade? É os custos. Pronto, então é difícil. É difícil não é de fazer, é difícil é de conseguir o investimento e o dinheiro para se fazer, não é? Investi muito na concretização dos protótipos. Está a tentar arranjar parceiros para pôr estes jogos as exposições, a exposição que eu faço, e não é só, pronto, exposições que eu gostava de fazer, é para mostrar, pronto, para mostrar os jogos, para os divulgar, não é? Isto no fundo não deixa de ser uma obra minha, tem uma certa dimensão, e é um bocado original. Tê-la guardada não tinha piada. Pronto, eu sentia a necessidade de expor para mostrar, também para ter uma resposta se agrada, se não agrada, se as pessoas gostam. Pronto, para eu próprio também me senti bem. Claro. E quem sabe a partir daí não poderá conseguir apoios, não é? Suficientes. O seu sonho era o quê? Era pôr estes jogos nas mãos das pessoas, comercializá-los, não é? Eles podem ser feitos de uma forma artesanal, como eu os faço, eventualmente corrigindo alguma coisa que não possa ser aprovada, mas alguns deles dá para industrializar, e a minha ideia também seria, no início, ser artesanal, mas poder evoluir para uma produção industrial. Era a questão de ser produzido artesanalmente, era por uma questão de custos. A mim era-me possível fazer isso. Eu não tinha capacidade de investir numa indústria. Claro, mas pode arranjar parceiros, quem sabe, se os jogos forem... Agora, há jogos que eu acho que têm Quais são para si, Francisco, para terminarmos, temos muito pouco tempo, as grandes vantagens dos jogos de tabuleiro? Eu acho que os jogos de computador são interessantes e eu não consigo chegar lá em termos de grafismo. Sim. Pronto, mas o jogo de tabuleiro tem a questão da sociabilidade das pessoas, estarem juntas, e é agradável, porque no meu
quando era mais miúdo, não havia jogos de computador. Portanto, era tudo jogos de tabuleiro e outros tipos de jogos, mas era jogos de tabuleiro. Hoje há os computadores, os jogos de computador. Mas os miúdos têm a impressão que jogam num alternativo, quer dizer, é-lhes pouco fornecido. E os jogos que existem são muito repetitivos. Os meus, pelo menos, vêm Acha que podem ser mais aumentar ricos o leque, em termos intelectuais para os miúdos jogarem? E para além disso permitem o convívio, não é? Sim. Em família e entre amigos. Sim. E depois também dá uma ideia. Assim como eu fui capaz de fazer jogos, acho que qualquer pessoa pode fazer. E é um incentivo também para que outros jogos surjam, não é? Dos tempos livres. Francisco Santarém, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. Obrigado. Espero que esta exposição corra bem. Quem puder vá vê-la. A exposição Além da Fantasia, na Biblioteca Municipal Flor Bela Espanca, em Matosinhos, onde estão meia centena de jogos de tabuleiro feitos pelo Francisco Santarém. Estamos no final do programa de hoje. No próximo programa vamos trazer aqui à Sociedade Civil os distúrbios alimentares, vamos falar da anorexia, da bulimia, da compulsão alimentar, perceber como estas situações podem causar problemas graves de saúde e perceber também como é que se tratam. Não perca o próximo Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós.